Pegue comigo seu livro, Caderno 3, abra na matéria de português. Nós vamos estudar da página 4 até a página 7. E vamos falar sobre o Brasil japonês. Aqui na página 4, nós temos um texto. Eu quero muito que você acompanhe comigo essa leitura. A família da Keiko veio do Japão, um país que vamos conhecer um pouco neste capítulo. Além disso, vamos aprender sobre a imigração japonesa, que também faz parte da história de uma artista que você ficará conhecendo. O primeiro navio com imigrantes japoneses. O que são imigrantes? São aqueles que entram em um país estrangeiro desejando se estabelecer. O navio foi o Kasato Maru. Tinha chegado ao Brasil. Eles vinham para trabalhar nas plantações de café ou fazer comércio. Pensavam em se estabilizar, trabalhar por alguns anos, juntar dinheiro e voltar para a terra deles. Quando chegavam ao Brasil, sofriam demais porque tudo era diferente. Mas o pior mesmo era a língua portuguesa. Com muito custo, alguns conseguiam comprar pequenas terras ou lojas e prosperavam. Vieram milhares de imigrantes, trabalhavam de segunda-feira a sábado e trabalhavam no domingo. Tinham gambare, que é uma mistura de força e obstinação, firmeza, persistência. Nunca ficavam esperando nem reclamando. Ao Japão só chegavam as notícias de riqueza e felicidade no Brasil. Na mesma página, aqui na página 4, logo em seguida, temos uma atividade com 4 questões. Eu vou fazer a leitura das perguntas e você com seu lápis e sua borracha vai logo respondendo, tá? Primeira questão. Qual foi o primeiro navio com imigrantes japoneses que chegou ao Brasil? Segunda questão. De acordo com o texto, qual era a maior dificuldade dos imigrantes japoneses que chegavam ao Brasil? Terceira questão. De acordo com o texto, o que é gambare? O termo que define os imigrantes japoneses. Quarta e última questão. Você conhece alguém ou um grupo de pessoas que tem gambare? Quem e por quê? Ainda continuando no slide 6, tá? Página 5. Assim como alguns membros da família de Keiko, muitas outras pessoas vieram do Japão, como Tomi Otaki, um dos maiores nomes da pintura no Brasil. No Brasil? Sim, porque ela se naturalizou brasileira e passou a ser cidadã do nosso país. Vamos conhecer um pouco da história dessa japonesa de nascença que é orgulho nacional do Brasil. Aqui embaixo temos um texto com o tema Cerejeiras da Noite. Tomi nasceu no Japão, a terra do sol nascente. Você sabe onde fica o Japão, do outro lado. Quando o sol nasce aqui, lá no Japão está se deitando. A cidade onde Tomi nasceu se chama Kyoto. Kyoto é uma cidade antiga. Foi capital do Japão. Lá moraram os imperadores por mais de 1000 anos. Tomi era uma menina magrinha, cabelo preto. Seu nome de família hoje é Tomi Otaki. Otaki, em língua do Japão, é bambu, o bambu grande, não fininho. Ainda no slide 3, página 6. Tomi veio de navio. Sayonara Aizuru Nihon. Ela disse quando o navio partiu. Adeus, amado Japão. A viagem foi uma aventura emocionante para Tomi. Ela nunca tinha saído do Japão e só tinha feito viagem de trem. Olhava as cidades ao longe. Os outros navios nos portos
os pássaros e os peixes no mar, as ilhas, as praias da África, com areia branca e palmeiras. As paisagens eram muito diferentes. Tinha bastante imigrantes nesse navio. Os imigrantes vinham na terceira classe embaixo. Ficavam amontoados com as bagagens. E de noite, como não conseguiam dormir, iam para o convés, que é a parte do navio descoberta ou com uma cobertura de toldo. Tomar um pouco de ar, tentar esquecer a monotonia da viagem e a saudade da terra. A maioria daquelas pessoas nunca tinham saído de suas pequenas aldeias. Tommy, que era turista, sentia tristeza com o sofrimento dos imigrantes, mesmo japonês ou de outra nacionalidade. De dia, no navio, tinha brincadeira de esconde-esconde e as atividades que o capitão inventava. O nome do navio era Argentina Maru. No navio, Tommy conheceu Hideo Hatanaka, um Nisei, que é filho de japonês que nasceu fora do Japão, que tinha ido levar os ossos do pai para enterrar no Japão e estava voltando para o Brasil. Tommy tinha 22 anos e Hideo tinha 19 anos. Ele ensinava a Tommy a falar português. Ela sempre brincava com ele. Eu quero água, ela dizia, e Hideo ia buscar. Quando Tommy chegou ao Brasil, ficou conhecendo o Shio, moço muito bom, muito honesto. E Tommy casou-se com o Shio. Teve 2 filhos bonitos e fortes. Aqui na página 7, nós temos atividades de acordo com o texto que nós acabamos de ler. A primeira questão pergunta: é correto afirmar que o texto que você acabou de ler é? Primeira alternativa. Informativo, pois traz informações sobre a imigração japonesa. Segunda alternativa. Um relato pessoal, pois apresenta fatos e acontecimento do narrador que conta a história vivida por ele. Terceira e última alternativa. Uma biografia, pois apresenta fatos e acontecimentos da vida de Tommy Otaki, contados por alguém que a escreveu. Segunda questão. De acordo com a alternativa correta da questão primeira, é certo afirmar também que o narrador é de terceira pessoa, ou seja, narrador observador, pois narra e não participa dos fatos. Segunda alternativa, de primeira pessoa, ou seja, narrador personagem, pois narra e participa dos fatos narrados. Terceira questão. Justifique a sua escolha da segunda questão. A quarta questão, Quarta questão. De acordo com as informações do texto sobre Tommy Otaki, responda. Letra A. Onde ela nasceu? Letra B. O que significa Otaki? Quinta e última questão. De acordo com o texto, qual é a tradução de Sayonara Aizuru Nihon? Quarta e quinta questão, ela fica como dever de casa, junto com todas as outras questões da página 8. Essa foi a nossa leitura de hoje da nossa aula de português.